Pronto? Boa noite, Fronteira. Nós estávamos agora há pouco ao vivo na internet, lá no Facebook. Mas, em virtude das questões de internet, cai, não cai, nós vamos gravar para a página agora, junto com o pai Maurício, para a gente poder crescer um pouquinho mais. Não só através da história, das experiências de vida e da experiência religiosa do pai Maurício, mas também porque nós somos entrevistadores e a gente tem que aprender a métrica e o método para nos especializarmos, e conhecimento sempre é útil. Boa noite, Paulo Maurício, novamente. Né? Obrigado pelo convite mais uma vez e fico lisonjeado por esse convite que você está nos fazendo e até mesmo para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais da minha história. Fico muito feliz. Na página o senhor dizia que o senhor é de Oió. Isso. E essa diferença entre Oió, Jeje, Jejinagô, Jejexá, ela é muito grande na religião? Eu acredito que não. Porque o que acontece? A ritualística da forma de fazer. Porque eu te digo assim, ó, eu tenho muito contatos, né? E eu tenho pessoas que são da Nigéria e que são do Palácio do Alafim Oió, lá dentro, né? Que é a doutora Paula. Eu tenho uma amiga minha, uma irmã minha, que é a Marta de Xangô, que mora na Bahia, né? Então, o Oió, ele é o que acontece na África é o que a gente faz aqui. Não, é muito deve parecido. Ser puxado. Entende? É muito parecido, né? É tudo muito parecido. A única diferença é que quando venham para cá, a nação Oió e todas as outras nações, é que a quantidade de orixás que a gente cultua, né? A gente fez uma mistura, porque no Oió, lá na África, se tu é feito para Xangô, tu só pode fazer Xangô, né? E ter o teu ajuntó, digamos assim, como ali. E nós não, com os negros, com a chegada, a mistura, cada um trouxe um santo, enfim, como pôde, né? Mas a ritualística é muito parecida. E como eu te disse, o que é feito na tua casa é feito em todas as casas de nação Oió. O Oió ele não pode ser modificado. A ritualística toda, ela tem que ser igual. Entende? A gente unge a pessoa para poder se boricori, né? Ou para tomar uma obrigação. A gente canta Pobé, né? A gente canta quando entra o quatro pé, né? Reverenciando, enfim, a sacralização daquele animal. A gente canta quando está morindo a pessoa, né? Então a ritualística do Oió ela é única, né? E não tem, e ele é feita na tua casa, se tu é de Oió, na casa dos meus filhos todos. Então, claro que modifica de orixá para orixá, mas a ritualística é igual. As frentes são muito parecidas aqui na Cabinda, acredito que do lado do Jeje, do Jexá também. Tem algumas coisas, né? E o orixá se adapta também de acordo com o local e a cultura. Que nem eu estou aqui na casa da minha filha, mãe Michele da Ganju, no Uruguai, em Ribeira, que aqui não se tem mostarda. Nós usamos mostarda muito lá no Hamburgo e na região de Porto Alegre para fazer uma A gente só consegue mostarda em setembro, né, Michele? Setembro é talvez pelas chuvas ou por excesso de água ou falta, sei lá. Mas a gente só tem acesso à mostarda em agosto, setembro. E eu já tive em lugares que a gente não tem como arriar outro. É a selga, uns fazem com repolho, outros fazem com quiabo, outros fazem com inhame, entende? Então o orixá ele se adapta de acordo com a região do qual a gente está cultuando. Mas a nação em si, Oió, ela não tem essa mistura. Tu não pode dizer assim, eu sou Oió com Cabinda. Não, entende? Isso eu discordo, quem está fazendo está errado. Entende? Oió com Jeje, sim, Oió com Jexá, digamos, né? Porque é uma mistura de João. Do Oió Queto? Não, porque Queto é candomblé. Tá? Queto é candomblé, Angola é candomblé, né? Então não tem como fazer essa junção, né? Ali tu pode cultuar, até como eu te digo, né? Como eu te disse, o rei de Oió é Xangô, né? Então não existe outro rei, e o rei de Queto já é Oxóssi, né? Então não tem como misturar dois reis na mesma nação, botar dois reis em tronos separados ou num trono só.
Sim. Né? Então, que nem a rainha de Ijexá, é a Oxum, né? Então tem que ver que tem essa diferença. Tu imagina, não tem como dois reis governar. Não, nossa ancestralidade é bem rígida. Né? Então o Xangô, ele domina toda a África praticamente. Né? Então nada acontece nas outras aldeias, digamos assim, né? Se não passar por Xangô, né? Que é o Oió. Então, para se fazer uma feitura hoje em qualquer local da África, tu precisa passar por Oió. Tu precisa do aval do Alafim, né? E de toda a equipe, o rei de Oió, na realidade, para te poder fazer. Deixa eu perguntar uma coisa bem inusitada, é uma curiosidade que eu tenho. Será que na África eles têm conhecimento que foram os negros que vieram de lá que nos deram essa vertente religiosa, essa abertura espiritual e a forma com que eles nos deram? Ou seja, será que eles conhecem, aceitam e reconhecem a Umbanda como forma de resistência da religião? Não, até porque assim, não que eles não reconhecem, eles respeitam, tu entende? Porque a Umbanda, querendo ou não, ela tem uns traços do secretismo indígena, do católico, né? Porque os negros aqui tiveram que sobreviver, se adaptar e sobreviver através da sua cultura, né? E com isso eles eram proibidos de cultuar os orixás, enfim, então eles levavam mais próximo ao secretismo católico para poder ter essa liberdade de culto, né? Então a história dos nossos antepassados foi muito dolorosa, né? Mas será que eles validam isso como resistência? Eles validam, sim, eles respeitam, mas a Umbanda, principalmente a Umbanda, nossa, que ela é brasileira, né? Então ela tem uma mistura com o espiritismo, né? Com o catolicismo, com um pouco do candomblé, né? Então é isso que engloba, faz a nossa questão Umbanda, né? E o candomblé já não, o candomblé tem uns traços, sim, algumas coisas da África, assim como as nossas nações também do Rio Grande do Sul, Batuque do Rio Grande do Sul, né? E te digo mais, o que é feito no Batuque do Rio Grande do Sul, principalmente na nação Oió, é muito parecido, é muito mais próximo que é feito na África. Nossa, isso é surpreendente para mim. Muito mais próximo que é feito. Porque eu achei que na questão social, histórica, houvesse tido algumas mudanças drásticas, assim, bruscas. Né? Se mudou muito. Como a história do sapato, né? Sim. Nós no Batuque não usamos sapato, sim, mas no candomblé eles usam. Né? O único que não pode usar sapato é os iniciados, Iaô. Né? Mas depois que tu atinge uma maioridade, que é a partir de 7 anos, aí sim tu pode, é liberado a usar o sapato e roupas de cores. Né? Senão é branco durante 7 anos. Isso é um barulho. Tá, agora eu vou perguntar uma curiosidade gigantesca. Como é que Oxum trabalha em sua vida? Quem é Oxum para o senhor? Oxum é tudo na minha vida. Oxum é o ar que eu respiro, é a minha vida, é o que eu sou, o que eu tenho. Né? E às vezes eu penso que eu tenho mais do que mereço, o que Oxum me dá. Né? Então, Oxum é meu dia a dia. Né? Então, é a mulher da minha vida que eu vivo. Então, Oxum para mim é tudo. Né? Eu tenho um amor por Oxum que, se 1000 vidas eu pudesse escolher 1000 vidas, seria por Oxum. Agora eu vou fazer uma pergunta bem ingênua, mas é que eu gostaria que as pessoas entendessem o que é o amor, porque amor não é necessariamente fé. O senhor precisou ver Oxum para amá-la? Não, porque a gente acredita no oculto. A nossa religião, a gente acredita em algo que a gente não vê, mas que a gente sente. Né? Então, existe esse grande problema das pessoas que precisam materializar alguma coisa para acreditar. Né? Ou amar, enfim. Tipo, um homem amar uma mulher, ou enfim, né? Ou uma mulher amar um homem, ou vice-versa. Preciso disso. E a gente acredita no oculto, a gente acredita numa força que é o vento, que é a água, que é o fogo, mas que é a terra. Gente. Mas que a gente sente, entende? A gente sente a todo momento, a todo instante isso, né? Então a gente acredita no oculto, que a gente sabe que existe isso. Que existe, tu olha para uma água, tu sabe que ali está Oxum. Tu olha para o fogo, tu sabe que está Xangô. A terra, tá Baluaê, Panã, enfim. As estradas, tem alguém que comanda aquela estrada, que é Exu, né? E o vento, o Oiá.
Então, a gente acredita no oculto e a gente tem que aprender a amar aquilo que a gente não vê, mas que a gente sente. Porque hoje, atualmente, a nossa religião vem sofrendo com isso. Muitas pessoas começaram a se apaixonar por nossa religião por ver o TikTok, por exemplo. Sim. Por ver, fazer tipo videokê no TikTok, musiquinhas e grandes composições e grandes tamboreiros de lá, que nem sei se chama tamboreiro lá em São Paulo, Rio. Mas eles estão mais próximos à nossa religião, mas de uma forma bem superficial, porque eles estão querendo milagres imediatos, né? Imediatismo dentro da religião. Por favor, fale uma palavra de cura. Porque na realidade as pessoas, isso é do ser humano, né? O ser humano sempre precisa principalmente terceirizar a culpa das suas escolhas, das suas frustrações. E um grande problema que nós enfrentamos hoje em dia, principalmente dentro da religião de matriz africana, é o que as pessoas entram numa casa de santo ou de umbanda, de Exu, elas querem resposta, elas querem algo em troca. Tem muitas pessoas que vão por causa de um homem, por causa de uma mulher, por causa de um trabalho, para adquirir um carro, né? E aí quando ou consegue aquilo ali, né? Porque eu sempre falo para todos os meus filhos, isso é uma coisa que eu sempre digo, o axé é importante, sim, o Pai de Santo tem que ter axé, porque eu só posso te dar aquilo que eu tenho, entende? Eu não posso te dar uma coisa que eu não tenho, né? Então, e axé faz parte do teu dia a dia, faz parte da tua vida religiosa, enfim. Mas as pessoas procuram às vezes as casas de religiões pensando em milagres, né? E tudo mais. E quando acontece alguma coisa na vida delas, elas têm que arrumar um culpado, né? Ou vou culpar o orixá, vou culpar o Exu, o caboclo e o Pai de Santo. O Pai de Santo não tem axé, porque eu bati o meu carro, é culpa do axé ou por causa do Exu. Não porque estava no celular, ou não porque estava pensando na Marcelo Bezerra, não. Ah, meu carro estragou, pai, deve ter alguma coisa de errado, tem algum feitiço e tudo mais, tu tá fazendo manutenção? Não. Ah, fundiu o motor, trocou o óleo, a correia dentada, as coisas básicas de uma coisa, as pessoas elas terceirizam a culpa. Ah, eu perdi minha mulher, perdi meu marido, mas tu foi um bom marido, tu foi uma boa esposa, deu carinho, deu atenção. Os traços tóxicos incomodaram no relacionamento. Eu digo sempre isso para as pessoas da minha casa e para todas as pessoas que me procuram. Ai, pai, eu perdi o meu emprego. Mas o que tu fez para perder o teu emprego? Porque ninguém demite ninguém. Eu me autodemito. Por quê? Porque eu não exerci bem o meu papel, eu não me dediquei, eu não prospectei, entende? Então, eu botei atestado, né? Eu cheguei atrasado, eu faltei, né? Eu saí mais cedo. Então, as pessoas perdem isso e elas acham de culpar a culpa. Elas precisam terceirizar a culpa. Elas não, isso é um erro do ser humano. De não se fazer uma análise e pensar assim, não, eu estou errado. E o orixá a gente não pode procurar que nem médico. Isso é um erro das pessoas. Nem o Exu, nem o caboclo, nem o preto velho, a gente não pode procurar. A religião em si a gente não pode procurar como a gente precisa. Né? Tem pessoas que fazem periodicamente o seu check-up. É mais fácil prevenir do que remediar. Né? Imagina, tu vai procurar um médico só quando tá com dor. Não, tu tem que procurar um médico seguidamente, de 3 em 3 meses, enfim, para saber se tá tudo ok. Não se não de carne e osso. Né? E tem pessoas que procuram o orixá, procuram o Exu, procuram o caboclo, a religião em si, só quando perde o sapato. Uma vertente perigosa da religião que vem surgindo é aquelas, isso eu não tive oportunidade de conversar com ninguém ainda, que são aqueles vídeos do TikTok e do Instagram que ensinam a fazer, dizem eles, simpatias. Eu, como de Umbanda, entendo que no momento que tu firmar uma vela, tu tem que oferecer aquela vela para alguém responder aquele serviço. Porque tu não pode acender uma vela dentro de casa ou dentro de uma casa de religião e deixar que qualquer um que precise de luz venha se utilizar aquela luz ali. Esse é o meu entendimento, é a minha visão particular e talvez seja uma verdade de todas as casas. Mas eu não acho saudável esses vídeos que ensinam miraculosamente. Isto aqui vai deslanchar tua vida para dinheiro. Isso aqui vai deslanchar tua vida no amor. Isso aqui vai te fazer dormir bem. Mas para quem é aquela vela? Esse é um perigo, entende? Porque é como eu disse no início, a gente lida com o oculto,
né? E oculta tudo aquilo que a gente não vê, né? Então, a gente acredita no orixá, nossos ancestrais da terra, que é o caboclo, o exu, nossos guardiões, né? Então, a gente tem, nós que somos religiões, temos uma preparação para isso. Então, a internet, ela mostra muitas coisas perigosas, e às vezes pessoas despreparadas fazem e acabam que, em vez de ajeitar, acabam estragando mais a sua vida. Se torna um imã de coisas ruins. Exatamente, no momento que tu acende uma vela, tu tá dando espaço para qualquer espírito sem luz, que busca uma luz, né? Vai firmar uma vela dentro da sua casa. Tem que ter uma preparação, tem que ter um conhecimento do que você está fazendo. Para quem você está pedindo, para quem você está invocando, que tem chamando, né? Porque ali pode vir qualquer um, né? E nós vivemos aqui da sua casa, sei que tem calçamento, sei que tem todas as questões, todas as preparações, mas a gente vive num mundo paralelo que aqui tem várias energias, né? Ali no portão, fora do portão, na rua, enfim, não só energias positivas como negativas. Claro, nós somos humanos, né? Nós temos as duas energias e devemos equilibrá-las para não nos prejudicar. Isso é um risco, né, para as pessoas que estão despreparadas, né, a fazer esse tipo de coisa. Eu, como uma boa mimada, filha de Xangô, eu já acendo a vela e já entro no terreiro gritando pai! E já acendo a vela pedindo diretamente para ele, porque eu sei que ele vai dar permissão para os outros me ajudarem. Exatamente. Porque senão, sem autorização dele, as coisas não fluem. Mas um dia eu ainda vou querer fazer uma estimativa, uma planilha do Excel, quem sabe, e de fazer esse diferencial de visualizações de vídeos que ensinam a usar folhas para banho e vídeos que ensinam a atrair homens, amarrar pessoas, porque não tem interesse. Tu sabe que, tipo, uma coisa assim, ó, essas questões básicas, a gente chama às vezes um banho e tudo mais, isso ajuda muito as pessoas, até as leigas que não fazem parte da nossa religião, porque o banho é universal. O banho de folha é o que cura a alma, né, o espírito e o corpo, né? Então isso não tem problema das pessoas tomarem os seus banhos, mas a simpatia, os trabalhos, os feiticinhos que a gente diz ali, né, isso é muito perigoso, né? Outra coisa que está muito forte que a gente vê aí é a questão de egum, né? Então as pessoas não sabem, muitos pais de santo até, né? Tem alguns pais de santo que assustam as pessoas, que o egum é uma coisa ruim. Tá, é a moda da idolatria do conceito errado. Exatamente. Né? Que o egum é uma coisa ruim. Mas também, se não souber fazer um egum ou cultuar um egum, o pai de santo que não tiver esse entendimento, ele pode ferrar com a vida do filho de santo. Sim, mas isso para tudo na vida, não é? Porque se a cozinheira não sabe fazer o feijão pode fermentar e matar alguém. Exatamente. Então é do simples, do básico, do mínimo para o máximo. Eu sempre falo o seguinte, que a gente é como médicos, tá? Eu segui a carreira de medicina, depois eu me formei, enfim, e eu cuido muito, tenho muito essa cautela. Porque tudo que eu mandar tu administrar, eu tenho que primeiro ter um diagnóstico da tua vida para a gente poder dar o remédio certo, porque pode ser fatal e letal. Uma má administração. Ai, sabe por que eu digo isso? Eu digo assim, olha, muitos médiuns despreparados, isso a gente já conversou várias vezes aqui no terreiro, e muitos médiuns despreparados estarem mistificando que estão com caboclo e tal, e orientarem um banho, e a pessoa ser alérgica àquela planta. Exatamente. E tudo inchar, e aquilo dá problema no sistema linfático, e a pessoa já não sabe mais se curar, porque ela só não conseguia dormir. Sim. E aí ela foi tomar esse banho, teve uma reação alérgica gigantesca. Podem administrar remédio errado ou excessivo no hospital e dá um baita no problema, simplesmente por falta de conhecimento do básico que eles dizem e rejeitam, que é a Umbanda. E se tu não tem a Umbanda como alicerce, como chão, tu não tem como entender o que o orixá faz. Porque a planta que a gente aprende dentro da Umbanda e a entidade sabe, através da energia da gente, o que poderia dar essa reação alérgica, o que poderia dar outros problemas além desses. E isso é bem preocupante. Bem, nesses 32 anos, agora em dezembro, dia 4 de dezembro, eu faço 32 anos de orixá, né? Eu vi muita coisa, sabe? As pessoas, quando chegam lá em casa, as pessoas elas chegam... eu te digo bem iludida, sabe? Porque assim, tem muita despreparação dentro
da nossa religião em si. Né? É pessoas que acham que ser religioso ser pai de santo ou mãe de santo é algo, me formei, agora eu sou profissional, vou atuar. Não é como você, advogada, que estudou para isso. E fiz pós, e assim, exatamente, não é simples. Não é simples, né? Não é eu como estudei para medicina, e mesmo assim eu não atuo, porque o Oxum não me permitiu. Né? Tentei várias vezes, abri um consultório, trabalhei numa clínica, né? Mas o Oxum não permitiu, eu voltava para dentro da casa de religião, então não dava. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, saber onde o chão que a gente está pisando, saber e conhecer a história do Babalorixá, da Ialorixá, né? Saber se ele tem a autonomia de realmente aquilo que ele prega, ele vive, né? Porque muitos às vezes vende na internet um produto, mas dentro da sua casa não vive isso. No seu dia a dia não vive isso. Uma coisa que eu aprendi quando eu tinha, eu nem sei que idade eu tinha, mas eu era bem pequena, com a minha avó, ela disse que essa parte aqui da mão é a parte mais sensível que a gente tem para sentir as texturas das folhas. Sim. Então ela diz o seguinte, se tu passar aqui, ó, na mão arder ou coçar, tu não pode usar essa folha para banho, para nada. Essa partezinha aqui. E ela dizia, só esfrega um pouquinho. E porque foi assim, porque eu enxergo mal, sou deficiente visual, e assim eu descobri que o tigre não serve pra mim. Sim. E assim a gente precisa. E uma coisa que eu falo isso sempre para os meus filhos, gente, a internet ela é muito perigosa, ela é muito boa, mas não busque receita na internet. A nossa religião é oratória, a gente tem que viver dentro da casa de Axé, aprender com o Pai de Santo, aprender com a Mãe de Santo. Observar, perguntar, questionar, pai, por que isso? Mãe, por que aquilo? Por que é feito isso? Por que o senhor fez aquilo ali? Dentro da minha casa não existe isso. Tem Pai de Santo que poda filho de santo. Ai, muito! Entende? Não está na tua hora de saber. Não é o teu momento. Ou com medo do filho se destacar, ou crescer, ou progredir, ou voar. Entende? Eu não tenho esse problema, pelo contrário, eu brigo com os meus filhos. Vocês precisam crescer, eu quero que vocês cresçam, que vocês progridem, que vocês adquiram conhecimento, né? E eu brinco aqui até o Enem da Macumba, pelo amor de Deus, não vamos estudar. Vão, mas busca o conhecimento dentro da casa de Axé. Sim, meu pai de santo tem 18 livros lançados. E toda vez que ele disse assim, ó, compre meus livros, não só para me deixar bem de dinheiro, mas para vocês terem como me perguntar. Porque se vocês não tiverem a basezinha e a curiosidade, vocês não vão saber o que perguntar, quando, como perguntar e o que confrontar, o que leu com o que está vendo. Exatamente. Isso é extremamente importante. A desinformação ela é muito perigosa. Então, como eu disse, pegar coisas da internet e fazer na sua casa é preocupante, é perigosa. Para o senhor se formar em medicina, o senhor teve que ler livros, certo? Muito. E por que seria diferente na religião? Exatamente. Não digo que os livros é a base de tudo. É importante. Mas é o despertar. Exatamente. Mas eu sempre digo isso para os meus filhos que eles precisam exercitar. Né? A nossa religião ela não tem uma base, uma Bíblia correta. Né? Que a gente tem que seguir aquilo ali. Né? Exatamente todo dia ler aquilo ali ou pregar aquilo ali. Não, a gente vive dentro de uma casa de Axé, aprendendo com o Pai de Santo, com a Mãe de Santo. Isso também é estudar. Exatamente. É muito importante isso. É a dedicação. O não ter a fofoquinha, conversa paralela, se atenção, foco naquilo ali. Eu sempre falo para todo mundo que chega na minha casa, gente, entrou no portão, se desliga do mundo que está lá fora. Vive aqui, larga o celular, me pergunte, se dedique, pegue, porque uma casa de Axé tem um monte de coisa para fazer. Sempre. E dentro da minha casa, eu não faço distinção de ninguém. Eu tenho advogado, eu tenho médico, eu tenho juiz, eu tenho todos dentro, desde a diarista até o grau mais elevado. E para mim, entrou dentro da casa, o canudo e o anel de formatura fica lá fora. E a condição financeira também. Lava tudo muito bem penal, vai varrer, vai limpar banheiro, vai fazer tudo. Não existe aquela coisa de distinção de pessoas. Entende? Porque a religião é para todos. Mas nem todos são para a religião. Nem todos. Porque às vezes chegam e acham que porque eu tenho uma formação maior do que a do irmão, não deve fazer. Não, isso é humilhante. Né? Tem algumas pessoas que fazem. Sim, eu tinha um filho aqui que dizia, eu não limpo o banheiro na minha casa, não vou limpar banheiro aqui. Exatamente. Então, mas e na tua casa tu não usa banheiro? Exatamente. Então é assim que funciona
a nossa espiritualidade, a nossa dedicação em uma casa de santo. Vou falar sobre preconceito agora. Todo mundo diz que não existe racismo reverso, até concordo. Mas, e aquele personagem mítico da sociedade brasileira, que o pai de santo tem que ser um homem alto, grande, gordo, preto, e a mãe de santo também, para ser respeitada, também tem que ser uma negra velha, escabelada, desdentada, feia, etc. E o senhor não sofreu, porque o senhor não é dessa leva de 10 anos para cá, o senhor tem 32 anos. E o senhor não sofreu esses preconceitos quando se tornou pai de santo, porque como filho de santo a igualdade protege desses preconceitos. Sabe que esse tipo de preconceito eu não sofri, até porque meu pai de santo era alemão, de Santa Cruz, alemão, até com o nome Peiter, né? É difícil de falar. Então, e de origem alemã, então meu pai de santo, eu não sofri esse preconceito por ser branco, né? E eu não me titulo branco, né? Eu não me autodeclaro branco, porque eu tenho um entendimento, porque a nossa religião ela é africana, né? Então eu luto muito por essas coisas também, por essas causas, na questão de preconceito racial, sexual, enfim. Virou militante. Exatamente, né? Não sou aquele de levantar, sair gritando na rua, eu sou isso, sou aquilo, mas quando mexe com os meus eu viro um leão, né? Mas faço as questões todas por trás dos bastidores, a luta constante, enfim. Eu não sofri esse preconceito, mas eu sofri o preconceito contra os evangélicos em relação ao meu culto. Enfrentei, fui para a justiça, venci. Hoje na minha casa, se eu quiser tocar às 6 horas da noite até o outro dia às 6 horas da tarde, sem problema algum. Porque eu impus o respeito a eles. Eu sou bem abusada, meu pai é aposentado da Polícia Civil, então eu abuso disso aí mesmo. Sim. Os vizinhos aqui, por não nos conhecerem toda a vida, a gente mora 40 anos aqui, nunca se atreveram a causar problema pra gente, porque a gente não causa problema pra eles. Então a gente toca de forma livre, até exageradamente, porque nos rituais de Exu, a gente vê que o terreiro tá lotado, eu ponho todo mundo pra fora e não toca do lado de fora, inverno e verão. E os vizinhos, inclusive, participam. Eu nunca tive esse problema, talvez por ser uma cidade pequena. Porque se fosse uma cidade de maior porte, eu acho que os problemas seriam maiores. Eu não te digo que não, porque a cidade de Novo Hamburgo é uma cidade grande, tem mais de 289 mil habitantes, e é uma cidade alemã. Então a religião em si, ela é muito fechada na cidade de Novo Hamburgo. Eu que sou mais atrevido, que toco, que mostro, que vou pra rua, que faço isso, né? Então as pessoas me respeitam e me conhecem na cidade. O Pai Moro de Exu, todo mundo sabe onde que é. Né? Agora outras cidades têm mais liberdade do toque, do culto, como São Leopoldo, Sapucaia. Isso também vai das administrações, né? Públicas, ali, que dão esse espaço para as religiões e tradições de matriz africana. Então é um grande problema que a gente enfrenta até hoje. Deixa eu lhe assustar com essa pergunta. Como é que o senhor faz o passeio lá? Porto Alegre. Porque nós não temos, moro em Novo Hamburgo, de Porto Alegre é meia hora, né, de carro, e 40 minutos de trem, 45 minutos de trem, se for. A gente faz em Porto Alegre porque na cidade de Novo Hamburgo tem rio, sim, mas não tem mercado, a igreja ali já é mais fechada, então a gente também não tem que enfrentar os hábitos, um momento de força. De fazer o passeio, não é um momento de enfrentamento, é um momento de conclusão religiosa, por isso que eu perguntei. Então eu faço o local que a gente é liberado de fazer, que é em Porto Alegre. Todos os passeios, todas as obrigações. Isso, pra mim, é assustador perguntar, porque poucas casas, a mãe Michele sabe, e aqui de Livramento fazem passeio. Sim. Lá em Rosário, sim, porque meu pai de santo já é acostumado a fazer lá, e lá tem um rio, tem mercado. Sim. Mas é difícil aqui em Livramento a gente ver pessoas, né, mãe Michele, com facilidade de fazer o passeio, ou seja, eu sempre acho que está inconclusa a obrigação, mas eu não tenho que achar na casa alheia. Sim. Mas a gente fica pensando sobre isso, né, porque tem começo, meio e fim, exato. E às vezes falta uma... E como eu te falei antes, o orixá se adapta a cada local, né, então, com certeza, a gente precisa, um ritual que faz parte do nosso culto. Então a gente precisa concluí-lo. Né? E de forma política a gente Exatamente. Tem que se organizar socialmente para poder ter essa conclusão. E exigir nossos espaços que foram tomados, né, pela sociedade.
e tudo mais. Então a gente precisa exigir o nosso espaço sagrado, que são tudo onde a gente cultua a nossa tradição. Curiosidade minha aqui, padre. A gente vê bastante pais de santo na mídia. Só que eu, acompanhando o seu programa, eu vi um diferencial. Eu vi o diferencial de que o senhor não está fazendo as páginas amarelas, ou seja, não está botando para venda, para promoção. E como o senhor evita a forma negativa do marketing digital? Porque a internet, como o senhor disse, ela é essencial para o nosso crescimento, tanto intelectual como pessoal, mas ela tem, como tudo, a parte negativa. Como o senhor faz para se manter neste foco e não ser contaminado com a parte negativa? Porque tem gente na região metropolitana que tem chácara, vem fazer um piquenique com o Beelzebub, vem rezar na igreja da Pombagira, vem não sei o quê. Então são coisas que extrapolam, né? Extrapolam a nossa questão ancestral. Então eu queria que o senhor me respondesse sobre isso e queria também que o senhor falasse sobre o Instituto. Base de tudo, eu não me corrompo. Entende? Já me ofereceram dinheiro para entrevistar fulano, Beltrano, eu não quero. Aquilo que não agrega para as pessoas de fora, ou as pessoas que estão me assistindo no meu programa, eu não me corrompo. Já me ofereceram 10, 20, 30, 50 mil. Entende? Para mim, eu entrevistar o fulano, Beltrano, isso não, no meu programa eu não quis. Entende? Porque eu não estou vendendo, eu estou falando de cultura, religiosidade. Ali, e eu preciso passar aquilo ali positivamente para os meus telespectadores. Entende? Porque, e já também já recebemos proposta de gravar rituais, de fazer cobertura disso, de fazer cobertura daquilo, não faço. Porque o segredo, ele precisa ficar dentro dos terreiros. Hoje a internet é culto a Egum, que eles fazem ali a matança de Egum, expondo na internet. As obrigações de Exu todas, né? O quatro-pé ali arriado, o boi, entende? Tu pode até mostrar ali o básico, né? Hoje estamos aqui numa obrigação, mas o ritual em si... Começo, meio e fim, né? Não pode, entende? Telecurso 2000. Exatamente, ele não pode ser transmitido, ele precisa ficar resguardado dentro dos nossos terreiros e não ser colocado na internet, porque daí vem os ataques, entende? Vem os ataques dos evangélicos, os ataques das pessoas que não têm o conhecimento da sacralização. E às vezes a gente abre uma rede social e a gente vê absurdo, é Exu com quatro pés na boca, é a sacralização escorrendo. Isso não pode existir. Né? Os segredos eles precisam ficar dentro dos nossos terreiros. Eu faço parte do culto a Egum, da ilha de Taparica, lá em Salvador, na Bahia. Ah, que legal isso. E o nosso culto, que é um culto que vem diretamente da África. Né? Então esse culto ele é muito sigiloso, é uma seita sigilosa, digamos assim, que só homens participam. Sorte! Só homens tipo maçonaria, é segredo e ponto. Ali na ritualística só o homem participa, né? Mas na festa as mulheres podem participar. Mas lá a mulher não corta pro Egum, a mulher não cultua o Egum, né? A mulher pode reverenciar, mas não pode se ter a feitura e tudo mais. E hoje em dia tu vê aí venda de faca, né? De Egum, faca de boi, faca de ouro, faca de prata, faca de tudo. Faca de cristal, daqui a pouco. E uma coisa, tu sabe, que eu te digo assim, eu saí agora, acho que faz uma semana, se eu me recordo, acho que é uma semana, 2 semanas, eu saí numa revista de São Paulo, né, de capa de uma revista de São Paulo. Ah, que legal. Inclusive amanhã tá para sair mais algumas reportagens no R7, no G1 e nas páginas de fofoca aí. E eu saí pela seriedade que eu tenho, que eu carrego a religiosidade. Que é a verdade que eu cultuo os orixás. Eu não saí não fui pago, não foi Beelzebub que me botou lá, entendeu? Não foi igreja nenhuma, foi a minha seriedade por ser pai Maurício de Oxum. Ou seja, nada do que o senhor fez falou mal da sua trajetória religiosa. Ou seja, o senhor não está vendendo a forma pejorativa da religião. E eles vieram até mim e disseram assim, nós pesquisamos, o senhor é uma pessoa que, né, talvez seja uma porta que abriu para mim para isso,
foi através do Axé em Foco, né? Porque nós somos o único instituto, o primeiro instituto, agora já tem outros, que mostra a cultura de uma forma positiva. Né? E talvez eles chegaram até mim, né? A página de revista, a revista Adams, que é uma das revistas que todos os famosos saíram daí, e pela minha seriedade, e talvez pelo Axé em Foco, né? Que foi que viram, eu sou comunicador, faço muito movimento, né? Nesse sentido de cultural, né? Em prol da nossa tradição, em prol da nossa religião, e também tem essa ligação com o culto ao Egungun, né? Lá em Itaparica, minha casa, que é da minha família religiosa, ela fica em Vitória, no Espírito Santo. Você vai passar esse conhecimento para seus filhos homens? Ele agrega ou ele faz parte? Ele faz parte só da minha vida. Ele é uma vertente. Para mim. Entende? É uma força que eu busco para poder manter essa estrutura toda, né? Para manter essa estrutura toda que eu tenho para os meus. O senhor disse que mulheres não fazem parte desse. E paralelamente, qual ritual as mulheres fariam para ter proporcionalmente essa força? As mulheres lá dentro da casa de Egum, digamos, na família religiosa, na Guibé de Egum, ela é predominante no sentido, ela é muito importante, que ela cuida de toda a comida, de todas as questões todas que envolvem cozinha, o terreiro, a manutenção, a logística. Ou seja, cada um tem proporcionalmente o seu espaço. As mulheres, ela tem um papel muito importante dentro de uma família de Egum, né? Mas a única coisa que elas não podem é participar da ritualística da sacralização. Como aquele ritual de Yami, os homens não poderem. Exatamente, quem cultua essa mulher, né? Pelo dominar. E por que a gente fala, e isso eu tenho Deus que me conheço por batuqueiro, e nenhum dos meus filhos da minha casa, que são mulheres, tem faca de Egum. Nenhum. São todos eu que mato, eu que faço, né? Enfim. Né? Porque tem outras formas de fazer. Sim, mas uma pergunta invasiva, desculpa invadir. Mas no caso que a mãe Michele e o pai Martim, tem um homem e uma mulher. Então ele, no caso, poderia... É como se fosse Lodê, o homem mexer e a mulher não mexer. Porque o culto a Egum, ele é para homens. Tu entende? Inclusive até dentro das nossas nações. Sabe por que eu vou te explicar isso? Não é questão de fundamento, cada casa tem a sua, né? Na casa de Zé Quimondé é Zé, porque ele é mulher, ela é dona da vida, ela proporciona a vida, ela gera a vida. Então ela não pode alimentar Iku, que é a morte, entende? Entendi. De maneira alguma, né? Ela gera a vida. São paradoxos. Exatamente, né? A mulher, ela tem um papel muito importante na cultura. Se não existe mulher, não existe criação. Né? O homem, ele é importante, sim. Né? Sem o homem também não existe criação. Então, ali a mulher, ela gera a vida. Ela dá a luz, ela dá a vida. Né? Como é que ela vai alimentar a morte? Entende? Como é que ela vai alimentar Iku, que é a morte? Se ela que faz a ter vida, né? Dar vida às pessoas no mundo. Ou seja, os dois polos, né? O homem e a mulher, né? Que alimenta a morte, mas também o que traz a vida em conjunto. Né? Então, um homem não tem como gravidade, digamos assim. A ciência ainda não está tão evoluída. Mas a mulher, se não existisse mulher, não existia a criação do mundo. Né? Então, ela tem um papel muito importante. Não é nada de machismo, né, no culto, nem nada. Mas é muito importante saber separar essas questões. Cada um tem o seu lugar, né? Exatamente. Deixa eu lhe perguntar, perguntinha particular agora. Eu fui num batuque em Rio Grande, que eles são Jejivodum. Então, quando eles iniciam só os homens, a roda no centro de homens. Eu sou de Cabinda. O meu já foi feito no Jejinagô, tá? Mas eu fui de Jejixá e fui Cabinda. E me encontrei realmente na Cabinda. Ou seja, nessa busca pela minha família ancestral, me encontrei na família de Cabinda.
E como é que o ritual de Oió é tão diferente, um batuque de Oió, quanto um batuque de cabinda? É tipo esse Jejivodum que inicia de outra forma? Não, a gente inicia pelos homens também. Só os homens dançando no meio do salão, porque a gente dança fuleba. Tá, mas os homens, matéria homem ou orixá homem? Homens, matéria, né? E depois, quando a gente começa a tocar Polodê, aí as mulheres entram, né? Aí as mulheres entram na roda, mas primeiro é os homens que se iniciam. Não, eu tenho que saber como é que é E ritualística pra não dar furo, né? E hoje existe muitas pessoas, como eu disse, cada casa, mas isso é muito perigoso, sabe? Porque tem pais de santo e que, não, meu pai fazia isso, eu vou continuar fazendo aquilo. E no Oió não existe isso. Não estou dizendo que a minha nação, eu fui 30 anos cabinda, e respeito, eu não posso cuspir no prato que eu comi. Né? O que me transformou, o Aimon de Oxum, foi a minha nação e foi a minha dedicação ao orixá. Mas o Oió tem muita explicação. Tipo assim, na cabinda nós tínhamos muito essa questão. Eu perguntava pro meu pai, por que o senhor coloca aqui assim? Ah, é porque teu avô fazia isso, tua avó fazia isso, tua bisavó fazia isso. Por tradição familiar, mas não familiar. uma explicação que nutrisse a tua Porque curiosidade. tradição é uma coisa, fundamento é outra. Né? A tradição é o que tem aqui na fronteira, que tem, né? O Rio Grande do Sul, a tradição é o mate, o churrasco. Né? Já em Santa Catarina já não é outra tradição. E assim se vai. Então, tradição é uma coisa, fundamento é outra. Então, o fundamento ele não pode ser mudado, a tradição pode. Meu fundamento não pode ser mudado. E no Oió não. No Oió tem uma explicação. Por que desse copo? Por causa disso, por causa daquilo que mais. Por causa disso aqui, por causa disso, aquilo que mais. Tem embasamento. Ah, mas a Umbanda tem muito disso, né? Tem muito dessas explicações e a função da pemba inteira, do pó de pemba e por quê. Tem muito dessas explicações, né? Exatamente. A Umbanda é muito banto, muito mais banto do que o Urubá, né? Exatamente. E eu tô apaixonada, eu vou incomodar o Pai Maurício mais vezes. Eu vou atrás do senhor na capital. Adorei. Eu te convido também, se caso quiser estar no meu programa, conhecer o estúdio. Quero conhecer o estúdio, tirar conversar também. Conversar também lá, podemos, né, ter um bate-papo ali descontraído. E é imenso prazer, né, de poder conversar com o senhor e tê-lo na fronteira. Sim. Também para o senhor confrontar os conhecimentos que o senhor tem lá, da sua realidade religiosa, e de saber que aqui fazem de outra maneira, e que talvez não esteja errado, mas simplesmente seja tradição. Exatamente. E não fundamento. Exatamente. Eu recebo várias pessoas incansavelmente em busca disso, sabe? Eu tenho bastante filhos espalhados pelo mundo e também nos estados brasileiros que estão em busca dessa verdade, desse conhecimento. E eu sou um pai de santo que eu não podo, filho de santo, em conhecer. Eu sempre digo para todo mundo, eu preparo os soldados para ir para a guerra. Olha, parece o lema da nossa casa. Eu não preparo os soldados para ficar de reserva, entende? Tu vai ficar de reserva ali, quando der uma guerra, tu vai saber? Não, tu tem que saber todos os dias, todo dia tu está preparado. Então eu recebo muitas pessoas. Mas as pessoas vão para sua casa sabendo que o senhor é rígido, assim, que cobra conhecimento, atenção, sim, foco. Porque aqui para minha casa eles têm problema porque eu obrigo. Eu obrigo a prestar atenção, tem que ter amor pela coisa, tem que ter aquela gana, aquela ambição, sim, aquele conhecimento, aquela curiosidade. Tem que entender que livro é necessário para tu saber que existem velas de várias cores, pembas de várias cores, que daí já facilita o caminho do conhecimento. E as pessoas não gostam de ler, as noites de doutrina as pessoas não gostam de vir, elas só querem saber de girar, e eu, sim, não aceito. Sim. E aí confronto, e aí as pessoas vão embora, porque elas não entendem que é necessário ter uma base, que tu não pode dizer, hoje eu vou receber um espírito. Nunca cheguei perto da energia. Hoje eu vou receber um espírito e aí eu entro no terreiro e quero girar. Não é assim que funciona. Mas eu cobro. Modesta parte, as pessoas que me procuram, elas querem conhecimento, crescimento, verdade, né? E dentro da espiritualidade. Né? Então, eu sou um pai de santo sim rígido nesse sentido de brigar por querer ver bem. Entende? Eu vou te dizer, não é por esse caminho, minha filha, assim, faz assim. E tudo que eu digo para os meus filhos, não, faz assim que tu vai ver o resultado. É assim que funciona. Então, as pessoas que quando me procuram, porque elas estão cansadas. Não estou dizendo que eu seja, eu acho a última opção, estou dizendo isso. Mas as pessoas que já, algumas pessoas, não estou dizendo todas as pessoas, mas algumas pessoas que já
passaram por outras casas e ou foram enganadas ou foram, né, judiadas, né, nesse sentido, porque eu sempre falo para todo mundo, o orixá ele não precisa ser testado, o Exu não precisa ser testado, botar em fogo, fazer acontecer, comer vidro, enfim, qualquer coisa, o caboclo em si, né, para provar que ele é de verdade. Eu acho que isso não tem necessidade. A maior prova que o orixá dá, o Exu, o caboclo dá na vida da gente, é mostrando na vida do filho as respostas. Sim, mas pai, isso é muito polêmico o que o senhor disse. Por quê? Porque a gente repete isso como um mantra, mas nós somos humanos e também temos a nossa trajetória. Exatamente. A gente tem que passar por adoecer, por se desentender, por compreender o mundo através de vários obstáculos. E as pessoas não entendem isso. Que Pai Santo também vai ter um obstáculo, porque também vai estar frio, vai se gripar. E se tiver com baixa imunidade, vai ficar com a pneumonia. E não é porque o axé é ruim, ou porque o preto velho não avisou. Não é porque o búzio não saiu no búzio. E eles não entendem essa diferenciação dele. A verdade que o orixá dá é o suporte atrás de ti para que tu pule todos esses obstáculos. O preto velho vai dizer não desiste, é o teu coaching, né? E o teu treinador é o teu caboclo, vai cuidar da tua saúde, olha lá, tem manutenção daqui e dali. Tua mãe d'água vai cuidar do teu sentimental para te não esmorecer. Teu menino, tua menina vai evitar que tu não fique desanimado. Sim. E vai te dar alegria para seguir correndo. E o teu orixá vai motivar toda essa equipe, para essa equipe te manter na corrida. Mas tu tem que correr. Exatamente, exatamente. A gente tem que entender que a gente tem que buscar a espiritualidade, como eu volto lá, né, lá no início da nossa entrevista. A gente não pode terceirizar a culpa. Orixá, Exu, Caboclo nos dá oportunidade. Nós temos que fazer a nossa parte. A religião, Caboclo, Exu não é uma varinha do Harry Potter. Deu, pum, aconteceu. Né? A gente precisa se dedicar também. Né? E como eu falei, não adianta tu querer fazer uma abertura de caminho e dormir até as 2 horas da tarde. Né? Eu preciso de um emprego, mas tu está procurando. E alguns têm ainda sorte de bater por uma indicação. Vou te uma indicação amiguinha de qualquer ali. E ainda o Exu, o santo, ainda responde por essas pessoas, né? Eu tenho uma indicação, tenho um amigo meu que está procurando um emprego, mas está dormindo até as 2 da tarde. E ainda consegue. Então, para te ver como o orixá lhe dá, o Exu, a nossa ancestralidade, nos dá a oportunidade. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades de fazer acontecer na vida da gente. Não sei se você percebeu que eu sou bem lúdica nos meus exemplos, assim, bem simplória, assim, criando situações para as pessoas entenderem o que eu penso sobre o chefe. Talvez seja uma visão única e não seja unânime. Mas, pai, às vezes eu penso assim, que o orixá até chuta, vai que tu tem que ser representação continuidade da gente. Exatamente. Por que tu tá sentado? Olha, só falta se materializar o Exu, o Caboclo e o orixá na terra para poder fazer isso. Eu vejo eles, às vezes, desesperados, gritando, pelo amor de Deus, te mexe. É, exatamente isso. Então as pessoas precisam entender, né, que o orixá é caminho, o Exu é caminho, o Caboclo é caminho. Basta a gente fazer a nossa parte. Eu vi esses dias uma queixa muito boa, inclusive, de uma pessoa que disse assim, não, mas eu fiz obrigação pra Exu e não aconteceu nada na minha vida não mudou em nada. Aí a minha pergunta era, tá, mas a quartinha será que tá cheia? A vela acesa toda semana? Não, a flor da tua pombagira? Não, o cigarro do teu Exu? Não, a frente? Não. Bater cabeça? Pra caboclo? Não. Ah, tá. Então, mas e como é que a gente vai fazer a carroça andar se tu roubaste a carroça da gente? Né? Vai ser uma energia fantasma? Eu vou sonhar e mentir pra ti? Isso eu falo bastante na minha casa. Gente, Exu é movimento. Exu é a roda da tua vida, é o teu caminho, é o teu guardião. Então tu tem que movimentar. É como a água. Né? A água é o movimento de tudo. Né? Enfim. E é isso que as pessoas têm que entender. Tu precisa ter essa conexão com a tua espiritualidade para poder fazer as coisas acontecerem na tua vida. Eu brinco com meu filho, vou lá mandar um WhatsApp pra Sete. Aí eu chego aqui acendo vela, já mandei o WhatsApp, vamos ver se vai dar. Essa conexão, entende? É como se tu fosse chamar para uma pessoa, mandar uma mensagem para uma pessoa, é o teu Exu, é o teu caboclo, tu se conectando com eles para poder ter essas oportunidades, que as oportunidades aconteçam na tua vida.
Eu vou agradecer, porque meu filho tá aqui, ó, cuidando do horário. Eu vou agradecer imensamente. A sua energia extremamente positiva chegou e inundou aqui dentro. Obrigado. Obrigada por essa energia, obrigada por seu tempo, obrigada pelo seu conhecimento, obrigada pelo seu axé. E eu agradeço de verdade, não só os toques como produtor, mas também como pai de santo, porque é sempre bom a gente conversar. E claro que a gente não assimila uma gota do conhecimento da pessoa, mas a gente já tem outras visões, um despertar acontece toda vez que a gente dialoga com gente que pode acrescentar na vida da gente. Então eu sou grata ao Senhor, grata à Mãe Oxum de ter permitido que o Senhor viesse, porque toda vez que eu sempre tenho uma cordinha no pescoço, é a Mãe Oxum que me salva. E eu venho agradecer mesmo e me espera que eu vou estar lá. Te agradeço. Nós estamos aqui na casa da minha filha, mãe Michele. Nós já estamos há uma semana já de obrigação. Falta mais uns diazinhos aí. Sábado, fechamos onde foi o primeiro toque. Nós começamos Deus do Eguna, servindo a ancestralidade, porque eu não faço nada senão não servir a ancestralidade. Não isso por fazer parte do culto que eu pertenço, mas por aquilo que eu aprendi com meu pai. A gente sempre tem que servir a quem vem antes da gente, né? E o orixá é ancestral também, né? Então a gente vem de uma obrigação de Egum maravilhosa, e aí o corte, o serão, e agora ontem o primeiro toque, né? E estamos aí mais uma semana de obrigação, tem agora o corte de terminação, enfim, tem a mesa de bede, tem o toque da Delogum, né? E vamos ao rumo ao batuque de terminação. Estamos cansados, mas felizes, porque a mãe Michele não ia o pai Martim. Eles, como você disse no início, né? Por que você foi buscar tão longe uma pessoa para dar continuidade na tua vida? E eu fico muito feliz de ver o crescimento deles, de como eles chegaram lá e como eles estão hoje, né? E eu fico tão feliz quando os meus filhos crescem, progridem. Quando eu recebo uma ligação, uma mensagem, pai, isso de todos, né? Pai, eu consegui isso, comprei aquilo, eu fiz isso, menos, por mais que seja simples que for, uma reforminha ou adquirir alguma coisa, mas eu fico muito feliz. Então eu convido a todos, não sei se vai dar tempo de ir, né, ali, mas eu convido a todos para ir lá dançar os orixás, dançar para o Pai Xangô, né, para os dois reis daquela casa, né, que é Xangô, que querendo ou não, é um só, né, Agondô e Aganju, e é você também, né, para lá tomar um copo d'água, comer uma canjinha, comer um docinho, né, ou comer um malaco, juntamente com a mãe Michele e os meus filhos. Agradeço aos meus filhos que vieram, nós estávamos lá, algum pessoal já foi, né, mas ainda estamos com uma turma ali para a terminação, que vai ser maravilhosa, eu tenho certeza. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Que Xangô possa te livrar dos inimigos ocultos e declarados. Que né? assim seja, e dos rivais, né? Que eu acredito que a gente não somos concorrentes de ninguém. Eu também não acredito em concorrência. E que Xangô faça a tua estrela brilhar cada dia. Muito obrigada, pai. Eu agradeço, querido. Ai, que felicidade.